A qualidade das suas decisões determina a qualidade da sua liderança. Um bom líder é muito determinado por um líder que sabe tomar bem decisões e no momento certo. Fala, jovens! Chegamos na parte 2 da tomada de decisões. Se você não ouviu da semana passada, ouve da semana passada, não é o último episódio, que o último episódio foi com uma grande amiga minha, uma mulher que eu tanto me inspiro e tanto eu admiro, que é a Amy Ward, mas logo antes desse, que foi da semana passada, a gente começou trazendo meio que a base para essa questão de tomada de decisões. E hoje eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês, mais práticos. Espero que fique bem mais acessível para vocês, para que nós tomemos decisão de forma excelente. E, antes de eu entrar, só quero te lembrar que tem o meu livro Mulher Real, de Júnior Hayashi, essa mulher maravilhosa que eu sou, olha só. Nada mais importa. Como criar filhos com propósito. Tem link para tudo isso aqui embaixo. E também agradecer a IF, inclusive essa jaqueta, acho que de todas as roupas que eu já usei na minha vida, é das que eu mais tive perguntas. Júnior, de onde é aquela sua jaqueta? É um conjunto. Eu nem sei se eles têm mais, porque já é de algumas coleções passadas, mas é de lá. Agora, então, vamos mergulhar no tema de hoje, como tomar decisões de forma excelente em posições de liderança. A qualidade das suas decisões determina a qualidade da sua liderança. Um bom líder é muito determinado por um líder que sabe tomar bem decisões no momento certo. E eu quero ler uma frase de Myles Munroe que eu gosto muito. Gosto muito dele, então, de todas as coisas que ele ensina. E essa frase fala o seguinte: o maior fracasso da vida não é errar, mas ser bem-sucedido na coisa errada. Olha que profunda essa afirmação. O maior fracasso não é errar, mas é você ser bem-sucedido na coisa errada. Então, às vezes, a gente está pensando aí com medo de falhar, com medo de errar. E aí você sabe que todo mundo que fala sobre erros e acertos vai trazer aqui à sua memória Steve Jobs ou outros grandes líderes que até chegarem nessas marcas, por exemplo, como a Apple, ou então a Microsoft, ou qualquer outra coisa que você possa pensar. Eles tiveram diversos erros, diversas falhas, muitos fracassos antes de chegarem naquilo que a gente hoje conhece como algo muito bom. O que nos indica que, eu já falei isso aqui inclusive, errar tentando acertar, claro que, né, com os princípios, buscando ali tudo, mas se mesmo assim às vezes você erra, tá tudo bem. Esse é o processo do aprendizado. É válido esse erro, porque com esse erro nós aprendemos. Então, o maior fracasso não é você errar, mas é você, então, ser bem-sucedido na coisa que você nem deveria estar fazendo. Você olhar para trás e perceber que você gastou a sua vida numa coisa que não era para você. Então, bons líderes tomam decisões mais rápida e assertivamente. E aí depois eles podem ajustar aqui e ali, caso seja necessário. Mas os líderes inseguros que eu estava trazendo nesse contraponto de líderes medianos e líderes excelentes no último episódio, os líderes inseguros eles ficam adiando as decisões e acabam nunca avançando. Agora, antes de eu entrar nos meus pontos, trazendo essa basezinha, eu quero tocar mais uma vez no que eu falei no episódio passado, que eu acho que é muito importante, sobre buscarmos sabedoria de Deus antes de qualquer decisão e consultar os sábios. Nós precisamos, então, buscar sabedoria de Deus, a gente precisa orar antes de decidir. Mesmo que seja uma situação urgente, você consegue ouvir a Deus de uma forma rápida. Inclusive, eu quero recomendar um livro que é Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, de Loren Cunningham. E ele toca muito nisso, nessa questão da oração para tomada de qualquer decisão. E às vezes a gente acha que, se a gente vai ter que orar para decidir, talvez vai ser tipo uma grande reunião de oração, a gente tem que esperar. Há momentos para isso, com certeza, mas tem momentos que você ora, e quando você ora, você clareia a sua mente, você limpa o acesso aí que você tem a Deus para você conseguir ouvir claramente a voz dele, e você consegue tomar uma decisão um pouco mais sábia, mas não a sua sabedoria, a sabedoria de Deus. Então, peça a Deus essa sabedoria, como eu falei no outro episódio, que ele vai dar livremente a todos que pedirem. E também, claro, todos os cristãos têm que ter Bíblia dentro deles. Então, se você lê a Bíblia frequentemente, né,
assiduamente, constantemente, continuamente, sempre, você tem muito princípio bíblico já dentro de você. E esses princípios já vão aí pautar muitas coisas que você tem que decidir. E sobre o conselho dos sábios, o que eu quero falar lá em Provérbios 15, 22 fala: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então nós precisamos buscar conselho dos sábios para que também possamos decidir melhor as coisas. E existe muita sabedoria de Deus no conselho dos sábios. O conselho dos sábios não é isento da sabedoria de Deus. Ele vem com a sabedoria de Deus, porque os sábios aos quais nós devemos consultar são sábios que têm sabedoria divina também dentro deles. E aí a gente sabe que, assim, existe meio que uma fala aí geral que se você é a pessoa mais inteligente daquela sala, você está na sala errada. Se você é a pessoa mais inteligente daquele lugar onde você está pedindo conselho, você está no lugar errado para pedir conselho. Se você é a pessoa mais inteligente do lugar onde você está querendo crescer, você está no lugar errado. Uma coisa é você ser, naquele momento, a pessoa que está trazendo instrução. Outra coisa é você sempre estar num lugar que você vai ser a pessoa mais sábia, mais conhecedora, mais à frente. Isso aí não vai te desenvolver. Então, se posicione em lugares que você é o menor, que você é o menos inteligente, o menos sábio, o menos rápido, o menos capaz, porque nesses lugares você vai encontrar habilidades, você vai encontrar capacitação. Então, eu sugeriria para você ter uma mesa de conselheiros confiáveis, que você pode perguntar, que você pode trazer as questões, que você pode trocar figurinhas para que você tome decisões mais assertivamente e mais sabiamente. Não apenas dependendo da sabedoria de Deus, mas entendendo que Ele colocou irmãos e irmãs ao nosso redor para construirmos o reino juntos. Então, nós dependemos uns dos outros dessa forma. Agora, então, vamos já direto, que eu trouxe esse panorama geralzão aqui, já estabeleci algo que eu achava que era muito importante. Mas a pergunta sobre isso que eu anotei aqui, que eu quero que você se faça. Eu já pedi conselhos ou estou decidindo sozinho por orgulho? Minha gente, tem muita gente que toma decisões sozinhos por orgulho. Ou o orgulho não quero parecer burro, então não vou perguntar. O orgulho eu dou conta, não preciso pedir ajuda pra ninguém. O orgulho não, mas eu realmente sei mais do que todo mundo. Para todos os lados aí, isso é orgulho. Então, você está pedindo conselho, você está submetendo essas decisões a Deus e a conselhos, ou você está sendo orgulhoso e fazendo isso tudo sozinho? Essa é a pergunta, essa pulguinha atrás da sua orelha que vai ficar, e conforme a gente vai seguindo nos pontos de hoje. Ponto número 1, comece com um propósito claro. Se você não está com papel e caneta, eu te aconselho pegar papel e caneta. Todos os episódios de Júnior na Lata, você precisa de um papel e caneta na mão. Inclusive, a gente tem um episódio que eu falo sobre isso, para você anotar tudo. Se você não sabe qual que é, ele é... eu não lembro qual que é o título desse, mas é dessa temporada aí. É dessa temporada, gente. Faz pouco tempo, deve fazer uns 5 episódios antes desse daqui. Ok. Comece com um propósito claro. Nós conhecemos muito Provérbios 29, 18, que fala: onde não há visão, o povo perece. Se não há visão, se não há lugar para onde estamos indo, nós vamos perecer, nós vamos cair pelo meio do caminho, não sabemos onde chegar. Nós precisamos desse propósito claro. Mas não é só o saber onde chegar. É que a clareza do propósito elimina decisões desnecessárias. Você anotou isso daqui? Se você não anotou, anota. A clareza do propósito elimina decisões desnecessárias. Eu vou trazer de novo o exemplo do Steve Jobs, que ele usava, vocês sabem, né? Que ele usava aquela camiseta preta e calça jeans todo santo dia. Por quê? Porque ele queria gastar toda a gordura criativa que ele tivesse, mental, né? Ele queria gastar isso nas inovações da Apple e não na forma como ele se vestia. Eu não tô falando que você gastar criatividade na forma que você se veste é perda de tempo. Não acho isso, mas tô falando o exemplo dele. Como ele tinha uma visão clara, um propósito bem claro, ele não tomava decisões desnecessárias. Ele eliminava aquilo que não era necessário. Então tem muitas decisões que nós estamos tendo que tomar porque não há clareza de propósito. E quando você sabe o seu propósito, quando você sabe o seu destino, você sabe que caminhos você vai evitar naturalmente. Você sabe coisas que você não vai fazer naturalmente. Você sabe coisas que já são um obstáculo desnecessário ao longo do caminho. Então você não tem que tomar uma decisão em relação àquilo. Aquilo já naturalmente é um não para você.
Então você já elimina essa necessidade de tomar uma decisão que ela naturalmente foi eliminada por causa da clareza de propósito. Acho que eu me deixei clara. Então, um passo prático é, antes de você decidir, veio uma questão aqui na sua direção. Essa decisão se alinha com o propósito de Deus para mim? Essa decisão se alinha com a visão que Ele trouxe para minha vida? Essa decisão se alinha com a visão para minha igreja, para minha empresa, para minha família, para minha, sei lá o que você tá à frente aí, pro meu quarto, se você só é dono do seu quarto hoje, não sei, mas essa decisão se alinha com isso que Deus te colocou de responsabilidade para esse tempo, para esse momento, para essa coisa, e como essa visão de vida. É claro que você, com 18 anos, vai ter uma visão, tá bom, legal, mas você é um pouco restrito porque você só tem 18 anos de idade. Então, a gente vai pondo em perspectiva. Mas nós precisamos olhar e pensar, qual que é a clareza do propósito aqui? E eu vou tomar decisões que estejam alinhadas com isso. Qualquer outra coisa que esteja desalinhado, eu já risco. Se a decisão, anote isso aqui, se a decisão não serve ao seu chamado, não vale a pena. Eu sei que é meio tipo, agressivo, né? Já joga tudo fora, mas é isso, gente. Você não pode perder tempo com coisa errada. Se a decisão não serve ao meu chamado, não vale a pena. Eu não vou gastar tempo nisso, porque eu sei que não se alinha com o que Deus tem para mim, especificamente. E vocês sabem que eu já falei em algum momento aqui, se vocês já acompanham o Juliana Lato há um tempo, sobre a diferença de oportunidade, necessidade e propósito. O próprio Jesus, quando a gente vê lá em Lucas 4, as pessoas estão pedindo ali para ele continuar, para ele ficar, para ele fazer mais milagres, etc. Mas ele fala, não, porque o propósito para o qual eu vim é esse, então eu tenho que ir para a próxima cidade, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso fazer o que Deus, o Pai, né, tá me chamando a fazer. Isso já naturalmente vai eliminar aí as oportunidades que não são pecados, mas não são certas para você, e as necessidades. E quando nós vivemos nesse propósito, toda necessidade é suprida. Toda necessidade alheia é suprida. Eu não me canso de falar isso, porque é importante que nós entendamos isso, que o não, entre aspas, suprir a necessidade que tem ali na minha frente, não quer dizer que eu não seja uma pessoa compassiva. Quer dizer que eu sou uma pessoa focada no meu propósito. E quando eu foco no meu propósito, eu creio que as necessidades serão supridas. E é óbvio que eu tô aqui, eu não tô pontuando, por exemplo, uma pessoa passando fome ali na sua frente, uma pessoa com uma necessidade urgente naquele... Tô falando num geral, coisas que a gente às vezes acha que são necessidades, mas que não precisam ser supridas por nós, porque nós não somos o Messias. O Messias já veio e vai voltar. E esse é Jesus. Você não precisa ter a síndrome de Messias de suprir todas as necessidades e salvar todos ao seu redor. Ponto número 2. Colete informações antes de decidir. Tem muitos líderes que quando vem uma questão que eles precisam tomar uma decisão, eles já instantaneamente tomam uma decisão. Não porque eles são bons, mas porque eles presumem que eles já sabem de tudo de antemão. Então, eu quero te falar, não presuma que você sabe de tudo de antemão, porque você não sabe de todas as coisas. O único onisciente é o nosso maravilhoso Deus. Nós não somos oniscientes. Então, vamos dar aqui aquele benefício da dúvida quando a gente está tratando de alguma situação. Peraí, será que eu estou acreditando a coisa certa acerca disso? Será que eu estou acreditando a coisa certa acerca dessa pessoa? Deixa eu dar esse benefício da dúvida que é, vamos ver se é isso mesmo. Vamos questionar para ver se essa realidade é a realidade absoluta. Vamos questionar para ver se essa coisa que eu estou analisando, isso que a pessoa está falando é 100% ou se existe um histórico, se existe um contexto que eu preciso entender. Quando nós buscamos informação, nós conseguimos ter uma leitura melhor das coisas. Então, nós vamos perguntar para os nossos liderados o que eles estão pensando, aquilo que eles acham do que está... Por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho que tomar uma decisão se eu vou manter ou não essa reunião que eu faço. Eu tô achando que eu não preciso manter, mas eu não tenho toda a verdade. Eu não conheço todas as coisas. Então, eu vou trazer as pessoas aqui para perto de mim e falar assim, cara, o que você acha dessa reunião? O que você acha? O que você tem ouvido das pessoas? O que você considera que é o ponto positivo, o ponto negativo? Se a gente tirasse, o que você acha que aconteceria? Se a gente mantivesse, o que você acha que aconteceria? Você está perguntando para as pessoas para ter um feedback e entender qual que é a leitura delas, porque às vezes a leitura das pessoas que não são as líderes principais vai ser mais rica do que a leitura do líder principal. Por quê? Muitas coisas não aparecem
aos olhos do líder principal. Muitas coisas não são feitas ali na presença do líder principal. Muitas coisas não são faladas. Mas quando o líder principal não está ali, as pessoas se sentem às vezes um pouquinho mais à vontade, ou então, né, aquele temor de homem vai embora, daí elas fazem besteira que não deveriam fazer. Então, quando a gente pergunta para mais pessoas, a gente está querendo coletar informação para ter um entendimento maior daquilo que está acontecendo, para que então a gente possa tomar decisões embasadas em fatos e não achismos. Agora, uma coisa que eu quero também é que você se pergunte: o que eu realmente preciso saber para poder tomar essa decisão? Você já pensou em fazer essa pergunta antes? Peraí, eu tenho que tomar uma decisão, mas o que eu preciso saber? Tanto de informação quanto de conhecimento mesmo que você precisa ter para conseguir tomar essa decisão de uma melhor forma. Faça essa pergunta a você mesmo. Então, avalie os fatos, avalie os números que você precisar avaliar, todas as informações, as consequências, avalie todas as coisas, busque informação geral para você poder tomar essas decisões de uma melhor forma. E aí eu quero te lembrar de Neemias, quando ele vai, antes de haver a reconstrução do muro, ele vai investigar e analisar e estudar a situação do muro. As pessoas não sabem o que ele está fazendo, mas ele está lá dando uma pesquisada, olhando todas as coisas. Ele está coletando informações antes de tomar um passo para fazer algo diferente. Ele está tentando entender o estado que aquele muro está, para saber, cara, dependendo do estado, existe algo que eu preciso fazer. Então, Deus te chama a fazer isso também, fazer essa coleção de informações. E aí, você se pergunta aqui no fim: tenho as informações suficientes ou estou decidindo baseado em suposições? Não decida baseado em suposições. Decida baseado em informações. Ponto número 3. Avalie as opções com clareza e decida com base em princípios e não em emoções. Então, a primeira coisa é: nós precisamos, então, avaliar as opções que temos com clareza. Lista aí as suas opções. Às vezes a gente fica tudo na cabeça e não consegue ter clareza. Começa a listar todas as opções, mesmo que você jogue fora 75% delas, porque eram opções que não valiam a pena. Você listou. No que você listou, você também está ensinando o seu cérebro a buscar novas opções de resposta e resolução. Avalie essas opções que você está listando. Põe aí prós e contras. Não sei por que a gente parou de fazer prós e contras em relação à decisão, à tomada de decisão. Antigamente a gente tinha a coluna do pró e a coluna do contra. Faça isso mais. O que ganha, o que perde, o que é positivo, o que é negativo. Coloca essas coisas para você conseguir olhar e ponderar, porque às vezes você consegue até ver o número de prós e o número de contra. E aí você fala: poxa, não, é muito menos contra mesmo. Mas às vezes também você vai ter que analisar o peso de cada um para saber se o peso desses poucos contras são equivalentes a muitos prós que você tem no outro. Mas eu não vou expandir muito nisso, vou só deixar isso daí para você se questionar e expandir sozinho aí com Deus depois. Então, você está fazendo essa lista e aí você começa a pensar: cara, essa decisão, ela glorifica Deus, essa decisão está alinhada, essa decisão tem a ver, ela está alinhada com os valores e a missão da minha empresa, da minha igreja, do lugar que eu estou liderando, do grupo que eu tenho, ela está alinhada? Faça esse questionamento que vai facilitar muita coisa para você. E aí o exemplo bíblico é Josué e Caleb, quando eles analisam a terra prometida. E eles veem as oportunidades, enquanto muitos estavam ali vendo os problemas. E nós precisamos olhar e também entender: cara, eu tô vendo o problema e eu tô vendo oportunidade. Mas eu quero ter a visão de Deus para ver quais são as grandes oportunidades nas coisas que eu estou analisando, para que sejam... Porque quando Deus fala uma coisa e eu vejo só problema, eu tenho um problema. Eu tenho um problema, não a coisa tem problema. Eu tenho um problema. Agora, quando eu analiso uma situação, eu sei que Deus está dando uma direção e eu estou vendo as oportunidades, eu consigo me sobrepor a esses problemas, a esses contras, como eu falei, porque eu vejo que o peso do pró é muito maior. Agora, não só você então avaliar as opções com clareza, ter ali tudo no papel, tudo esclarecido, já passando pelo ponto... Bom, primeiro, pelo buscar sabedoria em Deus e em conselheiros. E aí, passando pelo ponto número 1, passando pelo ponto número 2, agora você está avaliando as suas opções com clareza. Você vai decidir em princípios, porque você não pode decidir baseado em emoções. As emoções são passageiras, mas as consequências das decisões são duradouras.
Então você não vai ser aquele líder mediano, como a gente estava falando, que é movido pelo que sente no momento, mas você toma decisões baseadas em valores, baseado naquilo que Deus está falando, naquilo que é maior do que você consegue ver naquele momento. Porque você sabe que a emoção que você está sentindo no momento daquela decisão, ela vai passar. Mesmo que hoje pareça que seja a pior emoção que você tem, o sentimento, né, que você já sentiu na sua vida. Vai passar. Agora, a decisão que você tomar, a partir daquilo ali, ela vai perdurar. Então, faça essa escolha melhor. E, gente, olha, você vai ver daqui a pouco que meu dedo tá preto. Eu acabei de apagar essa vela aqui, porque eu já tava ficando intoxicada com ela. Então, se você vir meu dedo preto do nada na imagem, é porque nós fizemos um corte aqui. Passo prático, então, sobre essa questão das emoções. Você vai se perguntar, eu estou reagindo emocionalmente ou pensando com clareza? Porque a gente tem que analisar tudo com clareza. Como é que você tá fazendo aí essa resposta à decisão que você precisa tomar? Você tá reagindo? Muitas emoções, são tantas emoções, ou e tem metade ou muito mais da metade que não vai entender são tantas emoções. Se você não sabe o que é isso, coloca no Google que acho que vai aparecer para você. Põe música do lado. Vamos lá, espere até você estar calmo para tomar decisões importantes. Às vezes, só o que você precisa é de um bom conselheiro que se chama travesseiro. Olha que conselheiro lindo esse. Tem muita gente que tá aí desesperado e só o que eles precisavam era dormir. Dormir, sleep on it. Dorme, no dia seguinte o seu cérebro já analisou tudo o que aconteceu no dia anterior, já ponderou muita coisa, já alinhou, já te deu agora então uma gordura de criatividade para você pensar em decisões que você precisa tomar. E aí ele já fez o trabalho para você enquanto você estava dormindo. E você tá querendo trabalhar e não deixar ele descansar. Pobre cérebro. O cérebro precisa descansar e só processar ali no meio da noite. Às vezes uma noite de sono vai te ajudar muito e vai acalmar as emoções. Então espere esse acalmar. E obviamente também, é que muitas coisas eu não falo, gente, porque eu já considero ponto passivo. Passe tempo com Deus, né? Passe tempo com Deus pra você não ter mais a sua ansiedade, entregar tudo pra Ele e saber que Ele tá cuidando das coisas. Um exemplo de uma certa intensidade aí nas suas emoções, a gente pode... Tem vários na Bíblia, graças a Deus que tem vários, porque dá esperança pra mim e pra você. Mas é Moisés, quando ele fere a rocha. Ele fere a rocha por raiva, por frustração, ele tá ali. E aí, por causa disso, por causa dessa tomada de decisão, ele perde a entrada da Terra Prometida. Gente, olha o custo que teve essa reação emocional demais a uma tomada de decisão. Deus não tinha falado para ele bater. Deus tinha falado para ele fazer algo diferente, mas ele vai falar, tô com raiva, vou fazer o que eu já fiz, porque quem sabe vai funcionar de novo. E Deus fez acontecer o que precisava, mas ele falou, cara, por causa da consequência da sua falta de temperança e de escolha, em me escolher, em escolher o que eu tô falando, em se acalmar, em vir pra minha presença, você vai perder aquilo pelo qual você tanto lutou e de onde você tirou o povo para ir. Então, pondere muito bem para você não correr o risco de perder essas coisas aí no meio do caminho, coisas que Deus te entregou já. Então, a pergunta final desse ponto aqui é: estou deixando a pressão do momento influenciar a minha decisão? Ou será que eu estou conseguindo me equilibrar, achar essa temperança, me reajustar, pensar claramente e tomar decisão baseada em princípios? Fica a sua pergunta. Ponto número 4. Pense curto, médio e longo prazo. Esse é o nosso ponto número 4. Pense curto, médio e longo prazo. Provérbios 16:9 fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu quero trazer um princípio que Craig Groeschel ensina para embasar isso que eu tô falando aqui, que ele chama de a regra dos 10-10-10. Regra dos 10-10-10. Como essa decisão vai me afetar daqui a 10 minutos, como essa decisão vai me afetar daqui a 10 meses, como essa decisão vai me afetar daqui a 10 anos. E olha que esse aqui não é nem um longo prazo que eu considero longo prazo, mas a gente vai usar aqui do nosso amigo Craig Groeschel. Pensa nessa regra aí, cara, é curto, é médio e é longo prazo. Nós precisamos pensar, o que vai fazer agora, mas o que vai fazer daqui a um tempinho e o que vai fazer na questão de para onde nós estamos indo. De direção geral da nossa casa, da nossa igreja, da nossa empresa, etc. Como é que isso vai afetar lá na frente? Eu não posso tomar uma decisão só pensando aqui nesses 10 minutos. Eu tenho que tomar uma decisão, aí eu já coloco nossa característica aqui de Dunamis e Zion, pensando em 10 décadas, entendeu?
Eu tenho que pensar em décadas. A gente não pensa que, como movimento geral, nós não pensamos em meses, nós pensamos em décadas. E quando pensamos em décadas, temos determinação para meses e dias também. Mas o nosso pensamento é de décadas. Então, o passo prático aqui, se a decisão for boa agora, mas desastrosa no futuro, você tem que evitar. Ou se a decisão for boa agora, mas vai te dar mais problemas, porque ela é paliativa, ela é o tempo todo ali, ó. É tipo aquele band-aid no machucado. Cara, machucou, pôs band-aid, não vai continuar machucando em cima, mas o machucado não está sendo tratado. É paliativo. O que você precisa fazer? Você precisa parar, tomar a decisão correta, que é parar, porque nos 10 minutos, vamos voltar aqui, nos 10 minutos, pôr um band-aid vai ser suficiente. Mas daqui a 10 meses, se você só usar o band-aid, meu amor, você já amputou a perna. Já era, não tem mais jeito. Então você precisa cuidar direito. Você tá vendo aí os efeitos catastróficos de uma coisa que não foi feita corretamente na hora certa? Então, o que você tem que fazer na hora que aconteceu o negócio? O mais difícil, pegar, limpar, lavar, passar o remédio e continuar lavando pelos próximos meses até que o negócio se cure 100%. Então, você precisa conseguir ter essa tensão de hoje, daqui a pouco e daqui a muito tempo. Agora, logo mais e eternamente, tá? Pensa com essa tensão que vai te ajudar bastante. Se a decisão hoje vai exigir bastante sacrifício, mas ela vai produzir muitos frutos, siga firme. E a gente vê isso na palavra de Deus. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, aquele que hoje está com fome, mas escolhe não comer a sua semente, mas plantar a sua semente, vai ter muito mais do que somente o saciar da sua fome de agora. Vai ter o saciar da sua fome, entre aspas, para sempre, da fome da sua família, da fome dos seus descendentes. Porque você escolheu plantar, sacrificar em um momento que você queria comer. Mas você sabe que a decisão certa era plantar para o que viesse depois. E aí, nossa, um exemplo também que dói quando a gente pensa, quando a gente vê Esaú, ele não pensou 10, 10, 10. O que ele pensou é 10 minutos, a minha fome tá saciada e eu não vou morrer de fome. Eu tenho um filho que é bem dramático, não sei a quem ele puxou. Não sei. E que ele fala, meu Deus, eu vou morrer de fome. Eu falo, Senhor amado, você vai cair aqui duro na minha frente de tanta fome que você tá passando. Nunca vi uma pessoa passar tanta fome na vida. Não sei, de novo, a quem ele puxou. Mas Esaú, pelo visto, sofria aí da mesma síndrome que alguns de nós temos. Eu não, claro que não, só alguns de nós. Mas ele tá ali tão desesperado com a fome que ele vende o direito que ele tem da primogenitura por um prato de comida. Pensa nisso daqui. Gente, que ideia de Jerico. Muitos de nós dizemos. Ele perdeu aquilo que Deus poderia fazer porque ele quis saciar a fome de 10 minutos dele. Ele não pensou nas décadas. Então, não sacie a sua fome de agora. Pense naquilo que você pode fazer que vai trazer frutos muito duradouros e que deem impactos eternos. Então, a pergunta aqui para você é: estou escolhendo o conforto imediato ou o crescimento duradouro? E o crescimento dói. Inclusive, meus filhos estão passando pela fase de crescimento, e aí um deles fica falando assim, ai mamãe, eu tô com dor de crescimento no meu joelho, porque crescer dói, mas ele tá esticando, ele tá chegando nos centímetros que Deus tem pra ele, e vai custar. Inclusive, eu falo pra ele dentro disso, você precisa comer bem, você precisa dormir bem, você precisa fazer tudo isso, porque não adianta só ali o hormônio tá sendo gerado e tá te esticando, você precisa dos nutrientes para que você possa crescer de acordo. E para você ter esses nutrientes, as escolhas têm que ser de acordo também com aquilo que você tem, que Deus tem pra você. Ponto número 5, e depois desse ponto eu vou trazer só um pós para as decisões que você toma. Então segura aqui comigo. Ponto número 5, tome a decisão e haja com fé. Depois de você fazer tudo isso que eu falei, tanto no episódio passado, quanto nesse, quanto a base que eu trouxe aqui no início também, depois de tudo isso, depois de analisar, de orar, você precisa fazer uma coisa, você precisa tomar a decisão. Você precisa se posicionar. Não dá para você ficar ali titubeando em cima do muro. Sabe aquela pessoa que tá num cruzamento e aí dirigindo, né? E ela fala, será que dá? Será que dá? E ela titubeia e aí ela não acelera na hora certa e quer acelerar depois. Vai causar acidente, meu amor. Vai dar ruim. Quando você viu, tem um espaço, acredite, confie. Cara, você já fez tudo que precisava fazer, acelera pra você passar naquele cruzamento. Senão você vai ter que esperar. E se você esperar, às vezes você vai
Desculpa ser a pessoa que traz isso pra você, mas às vezes você vai perder o embalo, às vezes você vai perder a oportunidade ideal que Deus tinha pra você, às vezes você vai perder uma coisa tão rica que Ele queria entregar. E os outros planos que Deus nos oferece também são bons. Mas eu não quero viver de plano B, como eu já disse aqui no Juliana Lata em algum outro momento. Eu quero sempre viver do plano A de Deus pra mim. Eu quero ser a pessoa que tá tão pronta pra tomar decisão, que na hora que eu tô na encruzilhada, eu vi que dava, eu acelerei. Eu fui com fé de que Deus tinha a minha retaguarda. Eu trouxe isso um pouco no episódio passado. Nós precisamos tomar essa decisão agindo com fé, sabendo que o nosso Pai é um bom Pai. Então, nós não estamos tomando decisões baseadas em nós. Estamos tomando decisões baseadas naquilo que Ele nos fala, aquilo que Ele nos instrui, e com todos os pontos aqui que eu trouxe que são bíblicos para que nós tomemos decisões. Então a gente precisa agir um pouquinho mais em fé e parar, como eu gosto de falar, de ficar vivendo na teologia de Gideão que a gente criou, de sinais e mais sinais e mais sinais, que é uma teologia para fracos, pessoas que só precisam, que sempre vão pedir mais sinais para poder tomar uma decisão, em vez de confiar na palavra de Deus. Sabe, olha isso daqui. Preste atenção no início dessa história, inclusive, de Gideão. Deus aparece para ele ali, né, o anjo do Senhor, que é a representação já de Jesus no Antigo Testamento. Então Deus aparece para ele e ele chama aquele cara que estava medroso, escondido, fugindo do outro povo lá dos midianitas que queriam roubar a comida deles. Ele vira para aquele cara e fala assim: uau, homem forte, corajoso, valente, guerreiro. O que Deus está falando quando Ele traz essa declaração? Nessa declaração de Deus, mesmo que a sua situação esteja complicada, realmente você está lidando aí com umas questões, mas Ele está declarando tudo o que você precisa para aquela situação. Gideão não tinha ainda aquilo que ele precisava, mas na palavra de Deus, na declaração, ele está confirmando que o valente é quem Deus é nele. O guerreiro é quem Deus é nele. Ele está declarando que o homem forte é quem Deus é nele. Então, ele libera sobre Gideão a verdade de quem Gideão é, mas o poder de quem ele está fazendo ali, quem ele está forjando dentro de Gideão. Então, ele chama Gideão para uma conquista que não faz sentido com as habilidades de Gideão naquele momento. Porém, ele declara a palavra e esse poder criativo coloca dentro de Gideão as verdades de Deus que geram, então, as habilidades que Deus tem para ele. Então, quando eu vou falar habilidades divinas, não que ele tivesse habilidades divinas, mas gera em nós as habilidades divinas. As coisas de Deus dentro de nós que nos capacitam para o chamado de Deus. Então, a gente precisa parar de ficar depois, como Gideão, pedindo para molha a lã, seca o solo. Molha solo, seca a lã. Para de ficar fazendo isso. O que a gente precisa fazer ele falou, ele já declarou. Eu vou me posicionar como um líder que acredita. Assim como Davi. Pensa só em Davi, cara. Ele era o menor, ele era pequenininho, ele não era nem considerado para estar ali no exército. De repente ele chega para levar lanche pros irmãos dele. Tá levando ali o queijo quente pros irmãos. E, cara, naquilo ali ele fala, como é que é? Esse cara tá falando isso do meu Deus? Não me importa o tamanho dele. Eu sei quem o meu Deus é. Eu sei quem é o Deus que habita em mim. Eu já vi a grandeza do meu Deus. Eu vi as habilidades dele dentro de mim que ele colocou para vencer leão, para vencer urso. Eu sei, eu confio nisso. E por eu confiar nisso, eu não vou na minha força, mas eu vou na força do meu Deus. Então eu tomo uma decisão em meio a um bando de soldado, guerreiro, galera apta para aquilo, aquele molequinho, aquele menininho, pastor de ovelhas, toma uma decisão. Ele toma uma decisão que mostra o líder que ele já era e não sabia, mas que ele se tornaria também lá para frente. O maior rei que teve em Israel. Você vê essa decisão de crer em quem Deus é, de crer naquilo que Deus nos fala, de crer naquilo que Ele nos chama a fazer. E aí nós nos posicionamos e nós assumimos a responsabilidade, seguimos com convicção. Porque o líder, ele não vai acertar o tempo todo, mas ele tem que ter certeza daquilo que ele está fazendo. E se ele errar, ele ajusta a rota depois. Ajusta a rota e continua seguindo. E aí a pergunta para você desse ponto é, será que você está adiando a sua decisão por causa de medo? Ou será que você está sendo assim como Davi, que crê nas palavras de Deus dentro de você, sobre você, para serem cumpridas através de você? Esses, então, foram os 5 princípios que eu queria trazer para você sobre tomada de decisão. Mas eu quero te deixar só agora um
pós. O pós aqui é: depois que você tomou essa decisão, você precisa avaliar os resultados e aprender com as suas decisões, que eu toquei aqui rapidinho, mas você vai às vezes realinhar, reajustar uma rota, mas depois de um tempo que você tomou a decisão, você pensa, a decisão foi a certa? Ela funcionou? O que eu posso melhorar? Eu vou aprender com os meus erros sem ter medo de errar de novo, porque eu sei que o crescimento vem da minha experiência, vem do meu me arriscar. E você vai, ajusta o rumo sem nenhum orgulho, se for necessário. Nós precisamos estar dispostos a corrigir erros e seguir em frente. E deixa eu te falar uma coisa muito poderosa para finalizar esse episódio. Deus respalda passos de fé. Não pare as suas decisões por medo de errar, porque Deus ama quem dá passos de fé. Porque quem dá passos de fé são aqueles que estão dependendo do poder dele, do poder dos altos. Então, minha gente, esse foi o episódio de hoje. Esses foram os nossos pontos. Tem um propósito claro. Se não serve ao seu chamado, elimine. Reúna informações antes de decidir. Decida baseado em princípios e não emoções. Use a regra do 10-10-10, baseado aí em Craig Rochelle. E haja sempre com fé. Analise todas as etapas. Veja o que você precisa fortalecer no seu processo de tomada de decisões. E se esse episódio falou com você e te abençoou, compartilha com alguém, manda para alguém e nos dê um retorno de como isso tem sido para você. Deus te abençoe e até semana que vem.